Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Uma grande alegria, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito e a sua família. Quero te convidar você a pegar a sua Sagrada Escritura, que está lá em Gênesis 37, do 1 ao 4 e depois do 18 ao 22. Gênesis 37, do 1 ao 4. Vou proclamar a palavra para nós. José vendido pelos seus irmãos. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os seus filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Eles os viram de longe, versículo 18. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si, o haveriam de matar. E disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-los, atiramo-nos numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que ele aproveitaram seus sonhos. Ouvindo, porém, Rubens quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna do deserto, mas não levantareis a vossa mão contra ele. Pois Rubens pensava em livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos vendo esta história, né, de José do Egito e a sua família, e nós vamos vendo aqui o quanto, né, a inveja, o ciúme dos irmãos, porque o seu pai, né, amava ele mais do que os outros filhos. E nós vamos vendo que eles jogaram ele numa cisterna, né, e a palavra nos narra que vinham os ismaelitas ali, e eles acabaram vendendo José do Egito por 20 moedas de prata. Então os irmãos venderam José, né, para os mercadores por 20 moedas de prata. Depois eles mataram um cabrito, mergulharam toda a túnica dele, né, mancharam de sangue e mandaram para o seu pai esta mensagem, né, para eles reconhecessem se não era a túnica do seu filho José. E aí a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que Jacó ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e ele chorou pelo seu filho por muito tempo. Ele chora por muito tempo e todos os outros filhos vêm tentar, né, trazer condolências, ele vem tentar consolar o seu coração, mas ele não aceitou. E José foi vendido para o Egito, né, por 20 moedas de prata. Meus irmãos, a história de José do Egito, ela é uma história que nós vemos até que já virou algumas novelas, algumas séries, né? Que tem toda uma questão romântica, que tem toda uma história. Mas, irmãos, dentro do nosso contexto aqui, eu quero trazer esta meditação sobre essa história. Ela demonstra as feridas abertas de uma família. Ou seja, a preferência de um pai por o filho, né? E a inveja dos irmãos que acabaram forjando a própria morte de José do Egito. José, ele não sabia que os seus sonhos incomodavam os irmãos. E esta ferida deixada no seu coração pelo desprezo dos irmãos. Ou seja, muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes a nossa alegria incomoda,
a nossa capacidade de fazer as coisas acaba também incomodando os outros, provocando o desejo de morte no coração dos irmãos. E aqui nós vemos que um ato gera múltiplas feridas, então, para que nós possamos ficar muito atentos, porque um ato, uma atitude nossa pode gerar muitas feridas. E dentro da nossa família, isso também pode ter vindo da nossa árvore genealógica. Porque José ele foi levado como um escravo. E aqui nós vemos que como escravo, ele não teve o carinho da sua mãe, ele não teve o carinho do seu pai, né? E quantas feridas foram gerando, né? O abandono, as dúvidas, né? As mágoas profundas no coração de José. Ou seja, foi preciso que José tirasse dentro do seu coração, né? Que ele tirasse o melhor de dentro do seu coração. Que ele pudesse buscar dentro dele aquilo que havia de melhor no seu coração, para que ele pudesse perdoar os irmãos. Ou seja, este amor ele precisa se sobressair no meio das coisas, né, que não são tão boas, no meio da dificuldade, no meio do abandono, no meio da tristeza. É preciso extrair de dentro de nós, é o que Deus está falando conosco, extrair de dentro de nós, sobressair aquilo que é o amor, aquilo que é o melhor, né? Aquilo que Deus plantou no nosso coração, a graça de Deus que já está aí, que é o amor, que muitas vezes acaba não sobressaindo por causa das mágoas, por causa das feridas, por causa, né, do abandono. Quantos de nós nos sentimos como este menino, né, de 17 anos que se sentiu, mas ele foi preciso que José buscasse o perdão dentro de si. Meus irmãos, o perdão ele paga o bem com o bem, né, com o mal com aqueles que fizeram. Não é retribuir o mal com o mal, não, o perdão ele retribui, ele paga com o bem. Mas para isso você vai precisar extrair de dentro de você, né, o amor aos irmãos. Meus irmãos, o que foi feito por José, este caminho de cura que Deus dá, é a partir de um coração misericordioso. A partir do coração manso e humilde como o coração do Senhor, nós vamos conseguir, meus irmãos, extrair de nós o amor, fazer com que se sobressaia, né, aquilo que é o bem, pagar, né, o mal daquilo que os outros nos fazem com o bem. Ou seja, ser esta testemunha de Jesus Cristo, praticando o bem com aqueles que muitas vezes nos fazem o mal, com aqueles que nos fazem chorar, com aqueles que nos magoam. E aqui é muito importante isso, meus irmãos. Por quê? Porque José do Egito ele tinha muitas razões para odiar. Ele tinha toda a solidão, todo o abandono, a escravidão, a traição dos irmãos, as injustiças, a prisão, foi aprisionado, a fome, o lugar desconhecido, a língua desconhecida ao qual ele foi para um outro lugar. Só que Deus ele está nos ensinando que o caminho da cura familiar, meus irmãos, passa pelo perdão sincero. Há um caminho que nós temos que passar, é o caminho do perdão. Todos nós vamos ter que buscar este caminho, mas o perdão sincero, o perdão de coração, porque ele precisa ser cultivado nas nossas famílias. A falta de perdão ela vai gerando muitas vezes doenças físicas, doenças espirituais, doenças emocionais. Por quê? Porque o perdão ele liberta, o perdão ele acaba ampliando a nossa capacidade de amar. Ele vai dilatando o nosso coração a ponto que nós vamos conseguindo, né, amar. Ou seja, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar, 70 vezes 7 quer dizer perdoar sempre.
E aqui nós temos que entender que o perdão não importa quem errou, não existe alguém que é o errado na história. Aqui não é uma questão de merecimento, não, mas essa pessoa fez isso pra mim, eu fiz isso. Não é questão de merecimento, é uma questão de você ter saúde. É uma questão de você ter uma mente curada, uma mente sarada, uma mente renovada. Porque nós só vamos viver, meus irmãos, com saúde na nossa mente e no nosso coração se nós vivemos a dimensão do perdão. Porque muitas vezes quando você não perdoa alguém é como se você estivesse tomando veneno para matar aquela outra pessoa. E o pior, né? O pior é matar uma pessoa no coração. Quando nós não perdoamos, nós matamos aquela pessoa no coração. Jesus, ele nos dá a receita, meus irmãos, hoje, através desta passagem bíblica de José do Egito, nos dá a receita da cura. O remédio é o perdão. Tantas e tantas doenças emocionais e físicas que a falta de perdão está gerando em nós. A falta de perdão é um ato grave contra a misericórdia de Deus, meus irmãos. Aqui nós temos que entender isso. Quando eu não perdoo alguém, é um ato grave contra a misericórdia, é uma ofensa a Jesus. O próprio Jesus, ele nos diz: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é. Como que eu vou rezar o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se eu não perdoo, como Deus vai me perdoar? É uma incoerência da nossa parte. Deus não vai nem ouvir a nossa oração. Não vai ouvir a nossa oração quando nós estamos dizendo: perdoai da mesma forma como eu perdoo. A nossa forma é imperfeita. E nós precisamos o quê? Precisamos buscar este perdão, cultivar o perdão na nossa família. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender no perdão está lá em Mateus 27. Jesus diz: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A primeira coisa do perdão é como se nós fatiássemos o perdão. A primeira coisa que você tem que entender que é doação. Perdão é doação. Perdoai, eles não sabem o que fazem. É uma doação. A segunda coisa é uma decisão. Eu quero perdoar. Eu não quero ficar com um sentimento ruim no meu coração. Eu não quero ficar doente. Eu não quero ficar... Não perdoar é ficar em pecado. É não amar, não ama a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo. Porque não perdoa, você já vai estar num pecado mortal. É um pecado grave contra a misericórdia de Deus. Então, primeira coisa, é uma doação. Não há um culpado, não há quem está certo, quem está errado. Eu perdoo, né? Assim como Jesus disse: perdoar e não sabe o que faz. A decisão: eu quero perdoar, eu não quero ficar com este sentimento ruim. Terceira coisa é um dom de Deus. Então você vai ter que pedir a ajuda de Deus. Orar pedindo esta graça a Deus. Então você entende que não tem um errado na história. Você entende que não é emoção. Porque se você ficar na emoção, você vai lembrar da situação e você vai começar a ressentir, vai começar a passar mal, você não vai querer estar no ambiente onde aquela pessoa está, enfim, vai gerar uma série de coisas que vão desencadear no seu corpo. Que não é este o sentido. Deus está nos falando, é uma doação, é uma decisão. Eu não quero ter esses sentimentos ruins. O terceiro é um dom de Deus. Então, se é dom de Deus, você tem que orar pedindo esta graça para que você possa perdoar. Perdoar as pessoas que são da nossa família. Perdoar aqueles que nós mais amamos. Aqueles que nós mais amamos, muitas vezes são aqueles que mais vão nos ferir. Porque são aqueles que estão mais próximos de nós. E são aqueles que nós damos certamente uma autoridade sobre a nossa vida. Nós escutamos, né? Porque são importantes, são pessoas importantes. Só que em alguns momentos na nossa vida eles vão
vão nos machucar e você e eu também vamos machucar eles. Olha como é importante cultivar este perdão. Então, primeiro é doação, segundo é decisão, terceiro é dom de Deus, orar pedindo. E o quarto passo do perdão é a reconciliação. Meus irmãos, talvez a pessoa que você precise perdoar ou pedir perdão, ela não queira se reconciliar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Perdoar é doação, é decisão, é dom de Deus. E eu buscar a reconciliação com a pessoa. Você chega para a pessoa e diz para ela: olha só, fulano, eu te perdoo por isso, e te peço perdão por isso e por isso, por isso. Meus irmãos, muitas situações, muitas enfermidades são curadas quando você toma esta decisão, quando você pede a graça de Deus e você vai perdoar. Muitos testemunhos lindos acontecem, mas nós temos que passar por esses passos. Tomar hoje como base, primeiro, é uma doação. Deus, no Calvário, Deus estava sendo crucificado, morto, estava perdoando. Ele perdoa o bom ladrão, canoniza o primeiro santo da Igreja Católica ao lado dele. Hoje mesmo estarás no paraíso, São Dimas. Então, quando nós tomamos a decisão, nós oramos, pedimos esta graça, basta nós darmos este passo. Mas é preciso o quê? Preciso vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade. Perceba que nessa história de José do Egito, ele tinha todos os motivos para não perdoar. Mas ele busca dentro de si, ele entende, ele toma esta decisão, ele clama, ele ora este dom de Deus e tira de dentro dele o melhor, o amor. Deus quer hoje nos dar esta graça. Deus quer hoje reconciliar a nossa família. Talvez você seja o seu irmão, sua mãe, seus filhos. Não importa quem seja, mas é preciso hoje pedir esta graça de Deus. Meus irmãos, a falta de perdão é uma barreira contra a graça de Deus que você não tem noção de quantas coisas, quantas graças você está perdendo de receber por causa da falta de perdão. E eu te peço, Jesus, com teu coração manso e humilde, Senhor, fazei que o nosso coração seja semelhante ao teu. Só a tua misericórdia, Senhor, ela vai poder nos capacitar a sermos misericordiosos. Abre, Senhor, o nosso coração ao perdão. Eu te peço hoje sobre todos estes irmãos, todos que têm a dificuldade de perdoar, que têm a dificuldade de buscar, né, esta reconciliação. Visita, Senhor, as feridas que foram deixadas pelos nossos parentes, em especial os nossos irmãos de sangue, ou os irmãos de fé, os irmãos de caminhada, e cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, com o teu grande amor. Sim, Senhor, liberta-nos com o teu grande amor. Cura as enfermidades que foram geradas pelos ódios que nós temos, Senhor. Mesmo os que não assumimos, muitas vezes nós não assumimos, mas há este germe que está no nosso coração. E nós te pedimos hoje, liberta, Senhor. Liberta-nos, Senhor Jesus. Porque eles estão muitas vezes disfarçados dentro de nós. Cura-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Concede-nos a libertação do ódio e o perdão mútuo. Amém. Que nós possamos, Senhor, ter um coração manso e humilde, semelhante ao teu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Eu creio que você vai conseguir. Eu vou orar e estou intercedendo junto com os irmãos para que você consiga ser este sinal de perdão, este sinal de misericórdia. Sede, misericordiosos como o vosso Pai do céu o é. Amém.